Olá, tudo bem? Como é que você está? Estamos aqui hoje para a nossa devocional, o nosso culto doméstico, enfim, do jeito que você quiser chamar. Mas esses são os dois melhores nomes, né, para esse momento que a gente tem. Gente, eu estou num lugar muito gostoso, muito maravilhoso. E a grande questão que hoje nós vamos conversar sobre as passagens bíblicas de hoje é sobre herança. Você sabe se você tem herança? Aí eu vou cantar uma música para as crianças. Chama as crianças aí, põe foguinho, põe tudo que você tiver aí, né? Na telinha aí, coraçãozinho, tudo isso nos ajuda a divulgar melhor essas lives, né? Lembrando que essa live é da Vessel Stream. Isso quer dizer o quê? Que você vai assistir aqui e você vai assistir também no YouTube. E lá no YouTube você vai ter na plataforma da Vessel Stream outros conteúdos maravilhosos relacionados à fé, né, cristã, à teologia, podcast. Aliás, hoje nós temos um podcast, né, mais tarde, amanhã, né, nós vamos ter um podcast da Silvia Matos. Você sabe quem é a Silvia Matos? A Silvia Matos é uma conselheira que ela vai falar sobre autismo. Gente, vocês não podem perder, vocês têm que divulgar isso, porque é maravilhoso esse podcast. Eu participei também e eu gostei demais de ouvir a Silvia, né? Então, não se esqueçam, amanhã nós temos podcast da Silvia Matos. Bom, hoje, como nós falamos, nós vamos cantar uma música para as crianças, que é um tema infantil, mas que fala muito ao coração do adulto. Todo mundo conhece um pouquinho. Chama aí sua criança, chama aí que nós vamos cantar. E elas devem saber essa música. É assim: não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. De novo: não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. A rocha é o lugar de construir, o alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de não construa a sua casa na areia. Você fala: poxa, Ramos, eu queria ter uma casa na beira do mar. Você vem me dizer isso? Você está me desanimando. Não estou desanimando, não. Olha, pensa também na maresia, no estrago que você vai ter nessa casa e tudo mais. Mas isso que nós estamos falando é de uma casa espiritual. Uma casa espiritual. E aí eu quero saber, perguntar para você, e a gente vai ver hoje aqui nas passagens de Números, de Lucas e de Salmos e Provérbios, como é que a gente fica sabendo se a gente está dentro da herança, né? E aí vamos ver aqui. Você sabe o que aconteceu na hora, lá em Números, com as filhas de um homem que era descendente de Éfer? Elas ficaram fora, porque não tinha filhos homens, elas não tinham irmãos homens. E o pai morreu no deserto, né? Não morreu naquela revolta dos filhos de Corá, elas fizeram questão de avisar. Então você abre aí a sua Bíblia em Números 26, 52, tá? Números 26, vamos ver aqui qual o versículo. Tá, capítulo 28, versículo 2, porque é um trecho grande, mas eu vou só pegar uns pedacinhos. Antes vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque estamos aqui contemplando a beleza da tua criação, Senhor, e podendo também nos instruir e nos informar sobre a herança que nós temos, Pai. Nós pedimos isso, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então as filhas, essas mulheres que eram o pai dela era descendente de Éfer, aqui nessa passagem não fala o nome. Vou falar o nome delas, o nome das filhas: Maala, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Ah, não, fala assim: filhas de Zelofiade. Pensei que não falava, mas fala assim.
elas fizeram uma petição lá quando Moisés estava distribuindo, né, elas fizeram uma petição para Eleazar, né, que era o sacerdote, diante de Moisés, né, e do sacerdote Eleazar. Eram líderes das tribos e de toda essa comunidade. Ela fez essa petição na frente de todo mundo, dos líderes de Moisés, de Eleazar, e de todos os líderes das tribos. E aí o que aconteceu? Elas pediram. O que vocês acham que aconteceu? Aqui fala assim: essas mulheres se apresentaram diante de Moisés, o sacerdote Eleazar, os líderes das tribos, de toda a comunidade, na entrada da tenda do encontro, e disseram: nosso pai morreu no deserto, não era um dos seguidores de Corá, não se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. E aí elas falaram: nosso pai já morreu, mas não foi por causa da revolta, né? E não teve filho, porque o nome do nosso pai deveria desaparecer. Elas perguntaram: por que tem que desaparecer? Né? Por que a gente não tem mais direito? Porque ele não teve filhos? Homens, né? Dê-nos a propriedade entre o restante de nossos parentes. O que vocês acham que aconteceu? Uma sociedade machista, né? Como o pessoal fala, né? Ou sociedade machista, ou sociedade que não considera as mulheres e tudo, né? O que aconteceu? Elas tiveram uma resposta, vocês vão saber aqui agora, vamos ver se elas tinham direito ou não. Moisés levou o caso ao Senhor e o Senhor respondeu a Moisés: a reivindicação das filhas de Zelofeade é justa. Olha que legal, é justa, né? Deus respondeu isso: dê a elas uma porção de terra entre os parentes de seu pai e a herança que teria sido entregue a seu pai. Deus falou isso. E aí mandou as seguintes ordens, instruções ao povo de Israel: se um homem morrer e não deixar filhos, passe a herança às filhas. Se ele também não tiver filhas, transfira a herança aos irmãos dele. Se ele não tiver irmãos, dê a herança aos irmãos do pai dele. E se o pai não tiver irmãos, dê a herança ao parente mais próximo do seu clã. E essa foi a resposta. Agora, nesse capítulo aqui também, tem outra questão aqui também. Moisés. Vocês acham que Moisés recebeu herança na terra? O que vocês acham? Pensa aí. Olha aqui o que está falando aqui. Versículo 14. Pois vocês desobedeceram as minhas instruções no deserto, dizendo. E o Senhor falou para ele: Moisés, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Suba ao monte de Abarim, né? A um dos montes de Abarim, e olhe para a terra que dou ao povo de Israel. Depois de vê-la, então essa era a herança dele, era só ver. Você será reunido a seu povo, ou seja, vai morrer, né? Com o seu irmão Arão. Pois vocês desobedeceram as minhas instruções no deserto de Zim. Quando a comunidade se rebelou, vocês não demonstraram minha santidade para eles junto às águas. Essas águas são as de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Então, olha o que Moisés respondeu. Ele podia ter ficado revoltado? Podia, né? Mas ele respondeu assim: Senhor, tu és o Deus que dá fôlego a todas as criaturas. Por favor, indica um homem para ser o novo líder da comunidade. Moisés não estava preocupado se ele ia para aquela terra prometida ou não. Claro que ele queria ir, né, gente? Qualquer um gostaria. Ele é um líder que trabalhou e que Deus usou muito. Mas ele estava preocupado que aquele povo ia ficar sem direção. O Senhor prepara esse líder, que indica esse líder. Dá a eles alguém que os guia onde quer que forem e os conduza nas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Era essa a preocupação com Moisés. Moisés realmente era um tipo de Cristo, né? Porque ele se preocupava no pastoreio daquele povo, que aquele povo não se perdesse. Gente, esse é um tipo de herança que você vai falar assim, mas tá, tudo bem, toda herança tem uma responsabilidade. Ele teve uma responsabilidade. A herança dele, naquele momento, era não entrar na terra. Era morrer sem entrar na terra, ele só ia ver de longe. Mas essa herança ele quis perpetuar, porque ele falou: Deus, manda alguém que guie esse povo. Muitas vezes a gente só está pensando no nosso próprio umbigo, não é isso? Poxa vida, fiquei sem nada, né?
tenho nada, ainda vou morrer sem dinheiro. Mas ele não estava preocupado com isso. Então esse é outro tipo de herança, né? Agora vamos ver aqui. Josué, olha Josué. O Senhor respondeu: convoque Josué, filho de Num, em quem está o Espírito, e coloque as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar diante de toda a comunidade e o encarregue publicamente de liderar. Transfira a ele parte da sua autoridade. Isso é uma herança também. Quando você recebe uma autoridade, você é delegado de alguém para fazer algo. Você é um representante e ele tinha essa autoridade. Aí foi o que Deus falou: passe para ele a autoridade, transfira a parte de sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça a Josué. Quando for necessário receber a orientação do Senhor, Josué se apresentará diante do sacerdote Eleazar. Ou seja, era uma herança também. Você às vezes só pensa na herança da grana, mas tem heranças de alta responsabilidade. Responsabilidade, quando você recebe uma herança, inclusive você tem a responsabilidade de utilizar bem essa herança em dinheiro, financeira, de bens materiais, não é? Não é para acabar com ela, não é para acabar com a herança e, vou viver o aqui e agora, quem vier depois que se vire. Não é assim. No reino de Deus não é assim. E agora nós vamos ver outro tipo de herança. No Novo Testamento, olha que interessante que aconteceu. Vamos voltar aqui. No Novo Testamento, Lucas, abra aí. Evangelho de Lucas 3, versículos... Aí a gente vai do 1 ao... vai pulando alguns e eu vou falando para vocês. Mas no versículo 3, versículo 2, olha o que aconteceu. João Batista, lembra? Filho de Zacarias, que vivia no deserto. João percorreu os arredores do Rio Jordão pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão de pecados. Ou seja, ele também tinha uma herança. A herança dele era com uma responsabilidade muito grande. Ele precisava falar de Cristo. Ele precisava anunciar a Cristo, anunciar que Cristo ia chegar. E aí ele vai para o deserto. O profeta Isaías se referia a João, sabe como? Quando ele escreveu no seu livro lá, Isaías: eis uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram uma estrada para ele, os vales serão aterrados, os montes e as colinas nivelados, as curvas serão endireitadas, os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. Ele já fazia parte dessa herança, dessa salvação. Aí ele falou assim: não digam uns aos outros, estamos a salvo. Porque o povo ficava discutindo assim: mas nós somos filhos de Abraão. Não, para com conversa, João, você não é de nada. Um homem que está aí andando no deserto, comendo gafanhoto, vestindo pele de bicho, você não serve para nada, né? O pessoal não considerava João assim, né, um profeta maravilhoso, daqueles de tradição, né? Mas o que aconteceu? Ele falava assim: raça de víboras. Ele declarava mesmo, ele confrontava. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada. Pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. Aí você vê a situação. Uma pessoa que está garantida fala assim: eu tenho honra, eu tenho nome, eu tenho sobrenome, meu filho, tem sangue azul. Você não sabe de nada. A minha herança já está garantida. Está garantida nada. Não está garantida. Pense nisso. Você fala assim: eu nasci numa família cristã, meu pai e minha mãe são crentes. Eu não estou nem aí. Eu tô salvo. Sabe por quê? Meus pais oram todo dia, eles entregam a vida da gente, eles vão para a igreja, eles são ótimos, entendeu? Mas eu vou viver a vida, gente, eu sou jovem, eu não vou preocupar com isso. Gente, vou só falar para vocês:
vocês estão perdidos. Essa é bem a palavrinha. Então esse aqui é um tipo de herança também. Agora vamos ver a outra herança. A herança que o salmista fala em Salmo 61, 1 a 8. Ele fala que nessa tradução que eu estou lendo, na reformada, na transformadora, versão transformadora, ela não fala, ela não usa a palavra, tá vendo? Quando muda a versão, é complicado, a gente tem que ir no original mesmo e olhar. Mas eu fui na ARA, e lá na ARA, Revista Atualizada, que é uma versão um pouco, né, mais conservadora, ela fala o seguinte, que Davi estava preocupado com a herança dele também. E não era qualquer herança que ele ia ter, não, gente. Ele em si já era um homem rico, né? Ele foi um homem, um guerreiro, um lutador, uma pessoa que juntou muitos bens. Ok, e juntou muitos bens para o templo de Deus também. Mas olha só, olha o que ele fala. Eu vou ler esse salmo para você. Ó Deus, ouve meu clamor. Escuta minha oração, dos confins da terra clamo a ti. Com meu coração sobrecarregado, leva-me à rocha alta e segura. Pois és meu refúgio, minha fortaleza. A herança dele aí, ó. Meu refúgio e minha fortaleza, onde meus inimigos não me alcançarão. Permite-me viver para sempre em teu santuário, seguro sob o abrigo das tuas asas. Essa era a herança que ele queria ter. Pois ouviste meus votos, ó Deus, e me deste a herança aqui da bênção, aqui, só, bênção. Mas ele usou, lá na área, usa a palavra herança. Pois me deste a herança reservada para os que temem o teu nome. Acrescenta muitos anos à vida do rei. Olha aí outra herança. Que ele viva por muitas gerações. Que ele reine na presença de Deus para sempre. Aqui já era, a maioria dos salmos são messiânicos, né? Eles já apontam para a presença de Deus para sempre, né? E que teu amor e tua fidelidade o guardem. Ou seja, como que eu reino na presença de Deus para sempre se eu morrer? Mas é porque ele já estava se referindo à salvação eterna que Cristo nos dá, né? Que Deus nos dá em Cristo. Então essa era a salvação. Essa era a salvação e essa era a herança. Agora olha só em Provérbios 11, 16 e 17. A mulher bondosa, está falando aqui da mulher, né? Nós falamos das mulheres, da filha de Zelofeade. Pois é, a mulher bondosa ganha respeito. Tudo que os homens cruéis obtêm é riqueza. Então ele está fazendo uma comparação da bondade do coração da pessoa que está baseado nas promessas de Cristo, nas promessas de Deus, né? E com os homens cruéis, perversos, né? Aí ele fala, quem faz o bem beneficia a si mesmo, mas quem pratica o mal só se prejudica. Então, assim, interessante, né? Quem faz o bem, que bem é esse, né? Lá em Romanos 8, 26 fala que todas as coisas cooperam, 8, né? Todas as coisas cooperam para o bem, né? Então, ao mesmo tempo que quando você pratica a vontade de Deus, que é o bem, né? Você segue a vontade de Deus, obedece a Deus, você também é beneficiado, né? Porque todas as coisas vão cooperar para você, no sentido de que você seja conformado a Cristo. Gente, essa é a maior riqueza, esse é o maior tesouro. Agora nós vamos contar uma historinha da minha família. Poucos me conhecem, mas eu vou abrir um pouco para vocês aqui o que aconteceu com a minha família. Minha mãe faleceu, vai fazer 20 anos em dezembro desse ano, estava lembrando. A gente está aqui na beira do mar, faz uma diferença na cabeça da gente. A gente começa a lembrar de coisas que o Senhor traz ao nosso coração, a reflexão sobre tudo, né? E aí o Senhor vai nos lembrando, o Espírito Santo vai nos trazendo coisas. E quando eu fui estava preparando essa devocional, eu lembrei, e aí é uma coisa que é importante, a gente teve um podcast com o David Neck, que vale a pena você ir lá assistir na plataforma, e com a Carol Moeck. Eles têm uma coisa muito interessante que a Bíblia fala, e eles fazem, praticam, que é trazer à memória aquilo que dá esperança, trazer memoriais para a família, né?
trazer coisas. Então hoje o Senhor, esses dias o Senhor me deu esses memoriais, foi me trazendo a memória e eu fui pensando, eu tenho que criar esse memorial, né, ainda. Estou pensando ainda como é que eu vou fazer, mas as memórias vieram. E uma das memórias que veio quando eu estava refletindo nesse texto, por isso que a devocional é rica, porque você começa Deus começa a utilizar a palavra dele para lembrar coisas. Minha mãe, gente, ela deixou um tesouro pra gente. Esse tesouro é aquele que não corrói, sabe? Assim, que não é corroído, porque ele tá no sentido espiritual, né? Ele está no céu. É um tesouro de temor a Deus, de amor ao Senhor, né? Sobre todas as coisas. E esse temor, esse amor que minha mãe deixou, que é um tesouro riquíssimo, que ninguém pode tirar, ele foi a razão de nós não termos brigado quando ela morreu. Quando a minha mãe faleceu, ela deixou bens materiais. E nós somos 3 irmãs. E, gente, foi uma bênção. Não teve briga. Porque a gente sempre pensava na outra. A gente falava assim, tudo bem, tá tudo bem comigo, eu não preciso. Então a gente abriu mão, né? Em certa forma, uma delas até sofreu dano, né? Porque ela não quis ficar com bens em favor de outra irmã. Então, assim, como que Deus faz? Então, esse tesouro que minha mãe nos deu, esse tesouro espiritual, ele fez algo profundo nas nossas vidas. E a gente não ficou em crise, porque as famílias hoje elas estão brigando, elas estão se desfazendo por causa de dinheiro, por causa do vil metal. Elas entram num processo triste, né? Processo triste de briga, de conflito, de ódio, né? E aí você fala assim, gente, ainda tem a decepção, né? Você chega, os seus pais falecem, enfim, não deixam nada para você, porque eles também não souberam administrar os bens, né? Não se preocuparam com esses bens mais valorosos, mais internos, né? E também você pensou que ia ganhar alguma coisa, você descobriu que seu pai já tinha passado aquilo para outra família, que você não tinha mais aquele bem, né? Ou que, enfim, tudo pode acontecer. Mas se esse tesouro, né, que é onde está o teu tesouro, aí está. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, né? O inverso também é verdade. Se o seu tesouro é um tesouro material, o seu coração vai estar ali. Agora, se o seu tesouro é um tesouro de ordem espiritual, você pode ter certeza que você já está contado nessa lista, né? O teu nome em Cristo já está contado lá no livro da vida. Ele já está lá escrito. Agora a gente fica brigando aqui, né? Para ter bens desse mundo e nós não vamos levar nada. Nós não vamos levar nada. Ainda vamos deixar os nossos descendentes brigando por isso, né? Então, olha só. Eu vou te passar aqui uma lista de tudo que Jesus conquistou para você e para mim. Efésios 1:11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Primeira coisa, isso ele conquistou, é direito nosso, né? Nós fomos predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Romanos 8:17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Todo mundo fala assim, mas eu sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus, né? Olha, lamento informar, mas você não é filho de Deus. Se você acha que pelo fato de Deus ter nos criado, nós fomos filhos de Deus, nós fomos feitos filhos de Deus. Nós fomos feitos herdeiros, irmãos de Cristo, por causa de Cristo. Não vem com essa aí não, dizer que todo mundo é filho de Deus. Não existe isso não, tá? Só para teu conhecimento. Depois a gente pode aprofundar isso em outras lives e devocionais. Colossenses 2:14-15. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária.
ele a removeu, essa lista aí ele removeu. Porque você, se você fora de Cristo, você vai ter que pagar caro. Pagar caro. Você vai ter muito imposto, muita taxa, tá? Na eternidade, no inferno, vivendo eternamente longe dele. Você vai pagar muito caro, né? Ele removeu, olha a graça de Deus, olha a bênção, ele removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus passou por um espetáculo público de humilhação por causa de você e por causa de mim. Outra coisa, ele nos fez mais do que vencedores. Romanos 8,37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pensa que herança maravilhosa, gente. Nós somos vencedores já. Nós já somos vencedores porque ele nos amou e ele já venceu. Já saiu vencendo para vencer, como diz lá em Apocalipse, né? 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a ele. João 16, 33. No mundo, vocês sabem, essa aí você sabe de qual. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor venceu. Você quer uma herança mais impressionante que essa? Você às vezes se encontra numa batalha do seu coração contra os desejos que você tem. E Jesus já venceu tudo isso. Ele já sabe e ele te conhece. A nossa herança inclui também libertação, vida abundante e a cura, por que não? Né? Aí fala em Isaías 53, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o considerávamos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Outro versículo no Novo Testamento, João 10, 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente em abundância. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Você que viveu aí na vida, nessa vida e tem vivido na escravidão, no jugo do pecado, se submeta mais a isso. Submete a Cristo, porque o jugo dele é suave, ele é manso e humilde de coração. Ele vai aliviar a sua carga. Ele vai te dar essa herança maravilhosa, bendita. Aí essas passagens, gente, elas demonstram o quê? Que a cruz de Cristo, ela nos garantiu não apenas uma salvação física, que também você pode dizer, mas essa salvação já é uma grande herança. Mas ele te deu uma nova identidade de filho de Deus, né? Nós somos herdeiros das suas promessas e vitoriosas. E somos vitoriosos sobre o pecado e a morte. Então, essa herança ela é muito mais ampla. Então não fique brigando por herança nessa terra, não. Se você tem o direito, se a justiça te dá o direito, se as leis te dão o direito, ok, você espere no Senhor, que Ele vai te defender, Ele é um justo juiz, né? Então, você sabe, depois dessa nossa live, você já sabe agora, ao final, se você tem direito ou não à herança? Você já entendeu? Você captou a questão? Não é uma questão financeira, não é uma questão de bens materiais, é uma questão da presença de Deus na sua vida e da salvação que Cristo nos dá. Nós vamos acabar essa vida, gente. Todo mundo vai morrer. Isso é a coisa mais certa desse mundo. Não é? A gente fala, uma coisa é certa, é que todo mundo vai morrer. Meu dia pode ser hoje, o Senhor pode me levar daqui a pouco, pode te levar daqui a pouco. E outra coisa certa também é a volta de Cristo. Se você ficar vivo, né, até Jesus voltar, você vai precisar se apresentar diante dele. Deus vai vir para julgar e você vai se apresentar diante de Deus, seu Filho, o Espírito Santo. Você vai se apresentar. O que você vai trazer nas mãos? Bastante casa, bastante carro, bastante viagem. Você vai trazer isso para Deus? Vai apresentar? Ele vai aceitar? Não vai aceitar nada. Você sabe o que ele vai aceitar? Eu te digo agora.
com todas as letras. Ele vai aceitar o Filho dele, Jesus Cristo, o sangue de Cristo derramado sobre a sua vida. Não adianta você dizer, mas eu tive bens, eu não quero nem saber. Não quero saber disso. Eu quero saber se você tem Jesus Cristo, meu filho, meu único filho, como seu Senhor e Salvador. Então, eu quero deixar essa live para vocês hoje aqui sobre nossa devocional, essa devocional e essa reflexão de forma impactante. Eu quero que você seja impactado. Vou orar por você agora, para que Deus impacte esse seu coração e a sua mente. Você que está afastado do Evangelho, está afastado de Deus. Você fala até assim, não estou afastado de Deus. Eu amo Deus demais para me afastar dele. Não me afastei, mas eu não vou frequentar mais igreja nenhuma. Eu estou decepcionado com a igreja. Eu vou fazer a minha igreja, porque a minha igreja é melhor. Eu vou aceitar todas as pessoas, vai ser uma igreja inclusiva, uma igreja que aceita todo mundo. Essa é a verdadeira igreja. Vamos dizer que você diga isso. E aí Deus está olhando o seu coração e diz, meu filho, eu até acho que você pode querer me amar, mas você está fazendo igual Pedro. Pedro falou assim, Senhor, eu não vou te abandonar, eu não te deixarei, eu não vou te negar. Pedro, você vai negar, Pedro, 3 vezes, antes que o galo cante. Então, tudo isso faz parte dessa herança, para você refletir se você tem um coração desejoso por Deus, pela volta de Cristo e para que você esteja na presença de Cristo, ou se você está vivendo essa vida despreocupadamente. O Senhor te abençoe. Eu vou orar também com base nessa palavra. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque nós podemos agora, nesse momento, refletir sobre a herança, a verdadeira herança. Obrigada, porque todos que estão em Cristo estão já garantidos, já têm herança garantida. Nós amamos o Senhor. Nós queremos pedir perdão, porque muitas vezes nós dizemos que amamos, mas nós não praticamos a tua palavra. Nos perdoe, Senhor, porque não temos convicção muitas vezes das palavras que falamos, porque a gente não obedece o Senhor, porque a gente não confia no Senhor, porque a gente não conhece mais o Senhor na tua palavra, a gente não lê a tua palavra. Nos perdoe por isso. Faz com que essas devocionais, Senhor, esses momentos sejam edificantes para muitas vidas que estão e que irão assistir. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tchau. Entre lá na Verso Stream. Não esqueça de se inscrever, de dar o seu like, de curtir, de compartilhar, de comentar. Tá bom? Deus te abençoe. Tchau.